Boa noite, irmãos e irmãs. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 26. Nós vamos ler os versos 16, 17 e 18. Gênesis 26, 16 e 18, o texto por meio do qual Deus quer falar ao nosso coração nessa noite. Gênesis 26, 16 a 18, diz assim a palavra de Deus: Disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Amém. Todos nós, eu creio que tomamos conhecimento, de um avivamento acontecendo lá nos Estados Unidos, numa universidade chamada Asbury. E desde o dia 8 de fevereiro, depois num culto, eles começaram um culto pela manhã dentro da universidade com os alunos, e o culto não acabou. Durou semanas, e as pessoas adorando, louvando, as pessoas clamando diante de Deus, confessando seus pecados, e isso espalhou pelo mundo. E começou a ir muita gente para aquela cidade, de todas as partes do mundo, e as autoridades da cidade começaram a se preocupar, porque não tinha mais lugar nem para o pessoal ficar, nem para parar carro, nem infraestrutura. E agora, conversando com o Jefferson aqui, parece que o reitor lá da universidade deu uma organizada, vamos dizer assim, na coisa. Então, os cultos, que estavam acontecendo dentro da universidade vão ser deslocados para uma outra localidade, e dentro da universidade vão ter horários de culto, porque a coisa estava contínua. Então isso eu quero dizer que a gente vê, esse mover de Deus, e a gente vai acompanhando, e vai desejando também que isso aconteça conosco. Já lá nessa universidade mesmo, é uma universidade bem antiga, metodista, já havia acontecido algumas vezes fenômenos parecidos, e que deram frutos ao longo do tempo. E nos Estados Unidos, na Inglaterra, a gente tem muitos relatos, até mesmo na África do Sul, de alguns avivamentos que aconteceram. É interessante que no Brasil a gente não tem nenhum relato de avivamento. A igreja presbiteriana é resultado de um avivamento que aconteceu nos Estados Unidos, que alcançou o jovem Simonton, e ele veio para o Brasil como missionário, e aqui implantou a igreja presbiteriana, que veio dos Estados Unidos, já existia lá há bastante tempo, e ele veio como missionário e começou a igreja presbiteriana. E hoje nós já estamos completando 164, Jefferson? 164 anos esse ano. Então, uma longa história, que a igreja presbiteriana tem no Brasil, sempre pregando o Evangelho, sempre anunciando a graça de Deus. Mas, na verdade, nós, nem na igreja presbiteriana, nem em qualquer outra igreja, temos relatos de avivamentos, de um mover diferente de Deus, de alguma coisa que aconteça, vinda do Espírito de Deus, e que mude a história, não só de pessoas, mas da igreja e da própria nação. Então, esse tem sido o caminhar. E a gente fica querendo, que experimentar algo assim, na vida da gente, um mover do Espírito, uma vontade, uma sede de Deus, uma vontade de ser cheio do Espírito,
né, de ter uma comunhão mais profunda com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E somos estimulados, né? E temos vontade de fazer isso. E às vezes a gente se acomoda, né? E não sai do lugar, né? Mas é preciso a gente ansiar por isso, né? Ter essa vontade. Esse texto que nós lemos aqui, ele mostra alguma coisa interessante para a gente nesse momento, dentro dessa perspectiva. Você viu aí que Isaac foi obrigado a deixar a região onde ele morava, porque ele se tornou muito rico, com rebanhos muito grandes, e ele estava ali competindo, né, atrapalhando, né, os outros fazendeiros ou proprietários daquele lugar, e eles pediram, né? Abimeleque pediu para que Isaac fosse para um outro lugar, para que pudesse dar espaço para eles. Ele foi para um lugar chamado Gerar, e quando ele chegou ali, ele se deparou com uma questão fundamental. Não tinha água, e ele com rebanho, né, e a própria pessoal dele, então ele estava precisando ali de algo fundamental para a sua vida. Ele estava procurando ali algo essencial, que sem aquela água ele nem o seu rebanho iam sobreviver. Então ele não chegou ali procurando um lugar assim muito aprazível para habitar, um lugar bom para ele armar sua tenda, um lugar que tivesse pastos bons para o seu gado, mas a preocupação dele era o seguinte: temos que achar água. Onde que nós vamos achar água? Se não acharmos água, nada que eu tenho vai sobreviver, e não vai, a situação vai ficar muito difícil. Então ele busca aquilo que é essencial para a vida, água. E dentro dessa perspectiva que nós estamos falando, né, da igreja, né, a necessidade da igreja hoje é avivamento, é vida nova, é vida com Cristo, é a vida cheia do Espírito, água viva, que é Jesus Cristo, que venha tirar a nossa sede, que venha fazer com que de nosso interior fluam rios de água viva, que alcance esse mundo. Essa é a maior necessidade que nós temos como igreja, a maior necessidade que nós temos como povo de Deus e como cristãos, essa necessidade de termos uma vida frutífera na presença do Senhor. Mas acontece que, diferentemente de Isaac, né, a igreja moderna está muito preocupada com muitas coisas, com necessidades secundárias, que aquilo que talvez não seja essencial para a sua vida, que é transmitir vida a este mundo caído, a este mundo perdido. Quando a gente olha para a situação do mundo, irmãos, a gente fica meio apavorado, né? Você vê tantas tragédias acontecendo. O pastor Pedro citou agora aqui essa de São Paulo, mais recente, né? Mas a gente no Brasil todo ano tem uma tragédia dessa, tragédia na Turquia, guerras, coisas terríveis acontecendo nesse nosso país e no mundo. E às vezes nós estamos acomodados, indiferentes. Mas esse é o momento que Deus nos chama como igreja a buscarmos, de fato, o recurso que está nele, não em nós. Às vezes a gente pensa, se a igreja tiver muito dinheiro, se a igreja tiver muitas instalações bonitas, se a igreja tiver muitos recursos, ela vai conseguir fazer isso, mas não é isso. Isaac tinha ali muitos recursos, mas ele não tinha água, vida. E às vezes a igreja moderna tem muitos recursos, os recursos mais modernos em termos de comunicação, né? Em termos de conhecimento doutrinário. A igreja hoje tem muitos recursos humanos, mas às vezes está precisando de vida, despertamento espiritual, amor a Deus, essa vontade de que realmente o Espírito de Deus flua
em nós, através de nós, e alcance esse mundo caído. Esse mundo que está aí afundado, né, nas drogas, saindo deste carnaval, essa festa da carne, né? E quanta coisa terrível aconteceu e acontece nesses momentos, né, do país, e trazendo desgraça para tanta gente por causa de uma suposta alegria que não vem de lugar nenhum e não vai a lugar nenhum, né? E às vezes nós, igreja, temos a resposta, temos como falar sobre isso, mas nos acomodamos, nos acovardamos, porque falta em nós esse desejo de buscar mais do Senhor para a nossa vida. A gente tem visto Deus atuar aqui na nossa igreja, irmãos. É uma coisa que eu tenho sempre pensado, né? Muitas pessoas vindo para a igreja está crescendo. Domingo agora nós vamos iniciar a escola dominical. Convidamos todos aqui para estarem aqui domingo, 9 horas da manhã, porque nós teremos o culto e logo em seguida o início da escola, o início do módulo 1. Então, e a gente vê como Deus tem trazido as pessoas, né? Os nossos cultos cheios, a gente vê o mover de Deus, a gente está vendo Deus agir. Domingo passado mesmo, né, no carnaval, essas coisas, uma quantidade de criança que tinha aqui na igreja, impressionante. Então a gente vê nisso tudo o agir de Deus, a bênção de Deus sobre nós. Mas nós não podemos contentar com isso, precisamos ir muito além disso tudo, porque Deus tem muito mais, né? O amor de Deus, o poder de Deus é infinito, e às vezes nós nos contentamos com tão pouco. Mas o desafio nosso, irmãos, é como Isaac. O que Isaac fez diante daquele momento difícil que ele vivia? E o que nós podemos fazer hoje, né, diante do desafio do mundo para a igreja? Esses dias em que a verdade está sendo atropelada, a verdade está sumida da praça, como diz a palavra de Deus, as pessoas andam e não encontram a verdade. Um mundo onde a mentira prevalece, onde Satanás, que é o pai da mentira, tem dominado as mentes, os corações. O que a igreja pode fazer? Qual é o chamado da igreja para enfrentar essa situação? Será que a gente fica lamentando, achando que as coisas não estão certas, achando que a gente não tem poder nenhum, reclamando do fulano, do beltrano, do governo A ou B? O que a igreja, o que nós podemos fazer, irmãos? Isaac, diante daquela situação, ele compreendeu. E a situação dele era uma situação de vida ou morte. Ou ele achava água, ou ele morria. Ele não tinha saída. Ou ele achava suprimento ali, e o que ele fez? Ele não fez experiências. Hoje em dia, talvez, a igreja, numa situação dessa, iria contratar os especialistas, né, reverendo? Entendidos, como é que eu acho água, né? Para poder furar poços, né, e achar, porque é cheio de tecnologia. Talvez fosse fazer isso. Isaac tinha recursos, poderia contratar muita gente ali, vamos furar buraco aí, vamos achar água, vamos procurar onde tem água, ou vamos nos mover para outro lugar, onde a gente possa achar isso que é essencial. Mas o que ele fez? O texto diz que ele tornou a abrir os poços que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Ou seja, ele já sabia que o seu pai havia habitado ali, e o seu pai havia constituído a família ali, havia vivido ali com água. Ele foi então naqueles poços onde o seu pai havia cavado e mandou tirar os entulhos para que a água voltasse a jorrar. Então, assim como nós precisamos aprender, irmãos, né? Os poços estão aí. A história da igreja mostra que nós não precisamos tentar agradar o mundo sendo igual ao mundo. A gente vê a igreja hoje numa tentativa assim, vamos
encher a igreja de novidades, vamos encher o culto de atrações, vamos fazer grandes eventos, grandes projetos, que aí as pessoas vêm para a igreja. Vamos nos tornar mais parecidos, para tornarmos mais acessíveis. Isso é uma mentira de Satanás, porque quanto mais a igreja se parece com o mundo, mais o mundo se afasta dela. E o mundo não quer, o mundo quer algo diferente. Então a igreja, nós precisamos de entender que o nosso chamado é um chamado para oferecermos ao mundo. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Ou seja, Deus colocou a igreja no mundo para defender a verdade, para ser a depositária da verdade. Por quê? Porque a igreja prega a palavra, prega Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdade. E se uma igreja não prega isso, não é a igreja do Senhor. Pode ter placa, pode ter grande, pode ser o que for, mas se não estiver pregando a palavra de Deus, a verdade, que é Jesus Cristo, ela está fora do propósito de Deus. Então nós vemos esse mundo, irmão, desesperado, em busca de vida, aí vai se afundar no carnaval, nas drogas, em tantas coisas aí, tentando um pouquinho de alegria. E a gente vê as pessoas falando, depois da pandemia, tem 2 anos que agora nós queremos extravasar, nós queremos encontrar alegria. Sai para uma festa dessas aí, só encontra loucura, só encontra miséria, só encontra as coisas mais baixas da vida. Então a gente vê que o mundo precisa da igreja, e a igreja precisa realmente ser resposta de Deus para esse mundo caído, porque sem isso realmente não haverá esperança, irmãos. E Isaac, então, ele vai naqueles lugares que ele sabia que tinha água. Os filisteus, inimigos de Israel, haviam entulhado. Muitas vezes está acontecendo isso. A igreja, nós mesmos, às vezes vamos procurar saída para a nossa vida em tantas coisas, quando nós temos o Evangelho, a Bíblia, essa Bíblia antiga. É aqui que nós precisamos cavar. É na palavra de Deus que está a resposta para esse mundo. É na palavra de Deus que nós vamos encontrar razão para a nossa existência, para a nossa vida. É na palavra eterna de Deus que nós vamos achar consolo para o nosso coração. Vamos achar ânimo para vivermos. Vamos encontrar maneira de exercermos a nossa fé, crescermos. É a palavra de Deus que vai nos dar esperança. Esse é o poço que nós precisamos abrir, destapar e tirar o entulho. Esse entulho que muitas vezes Satanás tem colocado na nossa vida. Tem nos feito tantos problemas, para a nossa vida. E o pecado, a indiferença, as coisas que nos afastam de Deus, são os entulhos que às vezes precisamos tirar. O pecado que nos conduz para a morte, e precisamos buscar esta razão para vivermos e exaltarmos o nome do Senhor. Então, uma das mentiras de Satanás é isso, achar que o nosso mundo é tudo diferente, que as pessoas hoje são muito diferentes, que precisamos de uma solução diferente. Mas a verdade é o seguinte: Deus não muda. Deus é o mesmo Deus aqui de Isaac, de 2.500, 3.000 anos atrás, é o mesmo Deus nosso. E o ser humano também. O ser humano, depois da queda de Adão, ele se tornou pecador. E durante toda a história, esse ser humano pecador luta com Deus, rejeita Deus, ataca o povo de Deus.
não quer conviver com o povo de Deus, e a gente acha que nós estamos vivendo alguma coisa diferente. Não estamos. As lutas que nós temos hoje como crente, como igreja, são as mesmas que os nossos antepassados enfrentaram. Lutaram com seus pecados, lutaram com as suas dúvidas, lutaram contra governantes tiranos, os imperadores romanos e outros durante a história. O ser humano é o mesmo, que rejeita a graça de Deus, é o mesmo que continua achando que ele é muito bonzinho, que Deus tem que fazer tudo para o lado dele, porque ele merece. Esse é o ser humano, que vem desde lá até aqui. Somos assim. Então, qual é a solução? É a mesma solução que a Bíblia nos dá. É a mesma solução que Jesus deu. Veio para buscar e salvar o perdido. Veio para dar vida e vida abundante. Veio para dizer que aquele que crer nele, do seu interior, fluirão rios de água viva, para dessedentar o mundo. Essa é a velha palavra, mas Satanás muitas vezes tem entulhado a nossa vida, a vida da igreja, com tantas coisas que não tem valor, e a água para de fluir, e o mover de Deus para de acontecer, porque a igreja se preocupa com muitas outras coisas. Por isso, irmãos, o desafio que eu quero colocar diante de nós nessa noite é esse, né, de buscarmos realmente no Senhor, buscarmos algo que possa trazer vida nova, uma experiência nova com Deus, um mover novo do Espírito Santo na nossa vida. Como eu disse, o Brasil nunca experimentou um avivamento, mas quem sabe Deus pode nos dar. Nós não podemos fabricar avivamento, não é provocado pelo homem. Nós podemos buscar, orar, nos consagrar, desejar de Deus isso, e o Espírito Santo, na sua soberania, ele vai realmente fazer aquilo que é melhor. Esse é um tempo de clamarmos por isso. Se lá nos Estados Unidos está acontecendo, atraindo a atenção de todo mundo e provocando mudanças, quem sabe Deus também pode fazer isso conosco. Se nós tirarmos os entulhos, se nós cavarmos os poços onde sabemos que tem água, se nós voltarmos para o Evangelho, se nós realmente buscarmos de todo o nosso coração o Senhor, para que Ele nos ouça, perdoe os nossos pecados e faça de nós um instrumento nas suas mãos. Esse é um desejo, né, no meu coração. Esse é um desejo, eu creio, do coração de muitos crentes, de vermos realmente o mover de Deus, de vermos o Espírito de Deus agir. Não como muitos acham, né, que avivamento é quando há muito barulho, muita confusão, e aquele negócio de ver anjo, de ver isso, ver aquilo. Não. Avivamento é quando nós somos cheios do Espírito, e o Espírito passa a nos usar com poder, com graça, e a graça de Deus flui no coração das pessoas. As pessoas ficam alegres, cheios de vida, com desejo de compartilhar a verdade, e isso espalha por uma nação. Isso levanta jovens, adultos, para pregarem o Evangelho, para viverem a verdade do Evangelho. Que nós possamos buscar isso, irmãos. Eu acho que esse é o tempo. À medida que a gente vai vendo a volta de Jesus se aproximar, os acontecimentos do nosso mundo apontam para a volta de Jesus. Os sinais cada vez se tornam mais evidentes, tanto na natureza quanto dentro das profecias bíblicas. Você vai vendo esse tempo se aproximar. Por isso eu desafio, né, a igreja
a desejarmos isso, a buscar, pedir: Espírito Santo, enche a minha vida. Espírito Santo, toca na minha vida. Espírito de Deus, me dá uma nova alegria da salvação. Faça de mim um instrumento de graça. Já imaginou, irmãos, acontecer conosco? Fluir por essa cidade, fluir por esse país, algo do mover de Deus. Isso não enche o seu coração de expectativa? Seu coração de: Senhor, me dá isso, eu quero. Vamos cavar os poços, que nós sabemos onde tem água, água viva. Não tentarmos alguma coisa mirabolante. Vamos cavar onde a gente não está sabendo, mas nós sabemos onde está. Deus nos deu a sua palavra, viva, eficaz, perfeita, para que através dela nós possamos nos alimentar, possamos crescer dia a dia e possamos ser instrumentos de Deus para abençoar nossa casa, nossa família, nossa cidade, nosso país, até os confins da terra. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos dê essa vontade, que a gente entenda como Isaac entendeu naquela situação que ele estava. Ele podia ter todos os recursos do mundo, mas se ele não tivesse água, coisa tão simples, né? Aquilo tudo não teria valor, perderia tudo, inclusive a sua própria vida. Que nós possamos entender isso, que como igreja podemos ter os templos mais maravilhosos, os recursos mais poderosos, as mentes mais brilhantes, mas se a água da vida, Jesus Cristo, não fluir através de nós, nós estamos mortos. O mundo estará sem esperança. A igreja é a esperança do mundo. Eu e você, cheios do Espírito de Deus, podemos fazer diferença. Vamos fazer isso, irmãos. Voltar para as fontes onde há vida, a fonte que é Jesus Cristo, a fonte da vida. Aquele que crer em mim, diz o Senhor, do seu interior fluirão rios de água viva. Que maravilha! Pensa você assim, sendo um rio de água viva, alcançando vidas sedentas, vidas sem vida, para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê essa visão, que Deus nos dê esse desejo, que o Espírito Santo encha o nosso coração desse desejo, de vermos um agir de Deus nestes dias finais da história do mundo. Pedir que Deus continue ainda agindo e nos dando vida. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento de culto. Muito obrigado, Senhor, porque podemos estar aqui reunidos para louvar e bendizer o Teu nome. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã que o Senhor trouxe aqui. Obrigado porque juntos, ó Deus, podemos abrir a Tua palavra, podemos ouvir, ó Deus, a Tua voz. E, ó Deus, pedimos para que o Senhor realmente nos conduza, Pai, no sentido de nós acharmos e nos tornarmos, ó Pai, fontes de água viva, que nós possamos entender nesse momento a maior necessidade que nós temos, ó Pai, como pessoas, como igreja, como nação, como mundo, é a presença poderosa do Teu Espírito fluindo em nossas vidas, ó Pai. Dá-nos essa graça, Pai. Flua sobre nós, Espírito de Deus. Encha a Tua igreja de alegria, de ânimo, de entusiasmo, de amor, de compaixão. Encha a Tua igreja, Pai, da água viva que é Jesus Cristo. Opera em nós, ó Pai. Opera através de nós, para a glória do Teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém.